Jesus abençoe as meninas e vamos trabalhar. O tema de hoje é um tema, não é um desafio, né? Como todos os temas, é um desafio. Nós vamos falar de luto, né? Não sei se alguém daqui já pensou a respeito disso, mas é uma coisa interessante e é algo que acontece na vida de todos nós. Então, primeiro de tudo, nós precisamos de compreender o significado real da palavra. O que é luto? Lá vai. É a dor de uma perda profunda. Lá vai. Nós temos perdas assim, nós perdemos a saúde, né? Isso provoca luto. Nós perdemos a casa, a herança, nós perdemos o marido, o relacionamento, perdemos perdas. Perdemos a esposa, ela foi embora, fez outras escolhas. Isso são perdas, né? A herança ficou para o outro, perdi a casa, perdi o emprego. Isso nos causa uma dor. Essa dor nós vamos chamar de luto. É isso. Mas para o ser humano, a dor mais triste, a dor mais sentida é a dor da perda de alguém. Quando nós perdemos alguém, aquilo sangra tanto e nos traz tantos transtornos que eles dividem em etapas a estrutura da dor. Eu estudei para falar hoje que algumas pessoas fazem comentário que é como se fosse uma montanha russa. Nós vamos estar falando nisso com delicadeza, mas é uma reação normal de dor, de choro, de tristeza, de melancolia, de raiva, de porque isso tudo é normal. Ele tem uma temporada para durar. Ele dura dias, semanas, meses e anos. Ele tem essa temporada. Não é uma doença, é um luto mesmo. Isso vai passar quando ele é olhado devidamente, quando ele tem o respeito necessário, a pessoa tem aquele momento dela de sofrimento, passa e ela reorganiza os pensamentos e tudo vai muda a perspectiva, né? Vamos dizer assim, com criança o luto é muito mais doloroso. Nós não podemos, de forma nenhuma, omitir, mentir, nada para a criança. Tem que tratá-la com o respeito que ela necessita. Porque se a criança perde o pai, a mãe, o tio, a tia, ela tem que encontrar aí, o luto na visão espírita. Eu digo a vocês, o que nos diferencia dos nossos irmãos evangélicos, o que nos diferencia dos nossos irmãos umbandistas, quimbandistas, os nossos irmãos de outros presbíteros, é absolutamente nada. A dor é a mesma. Quando se perde, a dor é a mesma. Agora, o que nos faz, numa situação de conforto, é a informação. E aí nós vamos lembrar em Jesus de Nazaré. Ele diz assim, olha, a verdade vos libertará. Porque é a verdade. E qual é a verdade? É o reencarne. Então, nós temos a informação. Nós conhecemos Kardec. Kardec, ele já fez todo o trabalho informativo. Ele já falou, Deus é infinitamente bom, misericordioso. Ele falou, somos os únicos seres pensantes do universo. Ele falou, o espírito é imortal. Atendemos a uma lei de progresso. Vivemos nas infinitas moradas da casa do meu Pai. Então, nós espíritas, nós temos isso a nosso favor. Agora, o que nós fazemos com essa informação? Nós devemos de usá-la em nosso benefício.
O devido é que coloquemos essas brasas todas na nossa sardinha para que a gente fique bem na vida. E não sejamos pegos de surpresa como as virgens loucas. Uma vez que nós já sabemos. E a educação é a luz do mundo. Então, para as pessoas que não acreditam no reencarne, olha que doloroso que é perder alguém. Para eles, sangra mais. Para todos nós, vai sangrar o solo da alma. Mas para eles, sangra mais. Porque a gente pode falar até breve, meu amor. Não é isso? Você pode falar isso. Aí, então, Kardec, ele já iluminou o caminho. E nós podemos pegar todos esses recursos e no dia a dia a gente vai trabalhando com os pequenininhos que estão no nosso lar. Então, lá vai. Luísa, é uma menina de 11 anos, minha sobrinha. Aí ela ficou em casa lá uns dias e ela tá ali sacuteando, coisa e tal, e eu converso bastante com ela. Eu falo, Luísa, vem cá, deixa eu explicar uma coisa para você. Você tem 11 anos, quando você tiver uns 30 anos, que é daqui 15, 20 anos, você vai estar em idade fértil. E eu já posso estar no mundo espiritual, né? Eu posso já ter retornado. Eu quero me candidatar a reencarnar por você. E, por favor, Luísa, pelo amor de Deus, me fala de Kardec. Me fala de Jesus. Me oriente, Luísa. Não me deixe nas trevas dessas informações da grandeza divina. A Luísa virou para mim e falou, olha, Ruth, eu tenho pensado, mas eu quero ter 2 filhos. Aí já foi isso para você só. Eu quero ter 2 filhos. Um é o vovô Dãozinho e outra é a bisa Nina. Falei, Luísa. Mas, enfim, ela já fez a escolha dela. Se eu quiser reencarnar, seja nessas condições. eu procurar outros caminhos. E ela nem se... Quando eu de falar, tia, vou pensar, se eu for rica. Não. É criança prática, 2 mais 2 é 4. E é literalmente isso. Então, a Luísa, ela tem na cabecinha dela, ela é uma menina muito esperta, ela tem na cabecinha dela a estrutura do reencarne. Já está informada nela. E eu já falei para ela, Luísa, eu vou. E essa semana eu falei para ela e falei para o irmão dela. Eu já chamei os dois, a estudar sobre luto, muda umas coisas na cabeça da gente. Já falei para os dois, falei, olha, Luísa, olha, Manuel, é o seguinte, vocês dois, de cada 100 meninos da idade de vocês estão no topo. Porque esses 2 meninos têm, da parte materna, tem avós e tias que cuidariam deles financeiramente, bancaria eles se acontecer um sinistro com os pais. Se eles não quiserem, eu acho que vai ter problema. Tem a minha família, que faria a mesma coisa, mas com estrutura afetiva. Aí, eles têm 2 e 2, 4... E o pai e a mãe, que são honrados, que são amorosos, que são trabalhadores, que são espíritas, conscientes, labutam na casa. Então, isso é muito difícil hoje em dia. E eu já orientei eles, eu falei, então, não sei quando o sofrimento vai bater na porta de vocês, mas o dia que bater, se eu estiver encarnada, ou se eu estiver no mundo espiritual, eu vou orar por vocês, para que vocês sejam felizes, porque eu tenho, assim, muito amor por eles. São espíritos simpáticos a mim, os dois. E esse é o privilégio deles, que eu tenho outros sobrinhos que já não desfrutam disso. Eles têm a minha família, e inclusive já em tenra idade, já viveram o luto deles, o sofrimento deles. Um dos meninos teve um problema dramático com a voz, quase perdeu a voz, a ponto de bater na cabeça para a voz sair, passou o luto dele, hoje ele é um jovem. Se ele entrar aqui, nenhum de vocês fala que ele passou por esse quadro. Mas por quê? Porque todos nós temos a nossa história. E aí, gente, nós temos que falar de morte em casa, nós temos que falar de luto em casa, nós temos que ir, então, orientando. Hoje eu oro para eles. Se eu retornar ao mundo espiritual, eu vou orar. E nós temos que falar isso em casa. Não adianta. E aí, eu fiz um levantamento, e meu levantamento,
por morte de Covid. Nós estamos em época de pandemia, né? Pandemia é uma coisa mundial. Eu fiz um levantamento, tem mais de 5 milhões de mortos por câncer. Tem 7,6 milhões de mortos. Eu pedi ano, eu não sei se a Ana fez ano, mas eu acho que ela fez sim. E o trânsito, morre 5 pessoas a cada 1 hora. Olha, gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Todos vocês que aqui estão vão desencarnar. Vocês vão morrer. Sabe por quê? Essa é uma lei natural da vida. Nascer, crescer, morrer. O nosso corpo, então, é uma ferramenta, né? Uma belíssima ferramenta com data de validade. E aí, nós espíritas estamos na frente de novo das outras pessoas. É isso que eu acho legal. Então, a boa nova disso tudo é que, como nós sabemos disso, nós vamos reorganizar os nossos afetos. Porque você pensa assim, poxa, ela me aborreceu tanto, mas se ela falecer quinta-feira, quarta-feira, o que isso é relevante? Então, você tem ferramentas para reorganizar a vida e levar uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida feliz, porque o luto, essa dor que arranha o solo da nossa alma, se ela acontecer conosco, tem que acontecer de uma maneira que a gente fala, eu estou sofrendo, mas eu amei o que eu pude. Isso é uma verdade profunda. Então, o luto tem essa coisa boa, porque, gente, só passa pelo luto profundo, só perde quem tem. Eu não vou perder meu filho, nem minha filha. Eles não vão morrer. Sabe por quê? Porque eles não reencarnaram. Infelizmente. Porque a minha maternidade, ela é transbordante. Sabe? É engraçado, né? Eu não sei por que funciona, mas é assim. A minha maternidade é transbordante. Eu olho uma criança, eu já quero ir lá, já quero pegar, né? Mas meus filhos não vão morrer. Então, a mãe que perde um filho, pensa a dor disso, mas ela tem que ficar feliz. É o lado bom do luto. Deus concedeu a ela essa bênção, que não é concedida a todas as mulheres. O cônjuge que perde o cônjuge, ele tem que ficar feliz. Ele casou, ele viveu a poesia do matrimônio. É isso, viu, gente? Ele viveu a poesia do matrimônio, ele viveu o encantamento do amor, ele viveu as poses das fotografias, ele viveu os dias dos namorados, presentes, os jantares. Ele viveu o olhar apaixonado, o olhar profundo, intenso de amor. Perdeu o ser amado, mas ele viveu isso. Então, Deus é tão bom que em tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Porque se eu tenho um luto hoje, foi porque eu tive alguém. Eu tive alguém que me causou isso. Então, nós temos que falar sobre o luto, sobre a morte, sobre a vida. Retomando o começo do nosso trabalho, nós não podemos ser pegos como as virgens loucas do Evangelho. Nós temos que conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. É isso que diferencia o espírita das demais religiões. Na minha casa, nós somos em 5. Em 10 anos, reencarnou 5. Imagina, criança, né? Fé, aquela coisa toda, né? Daqui a pouco, nós começamos a retornar. Eu e os 4. Porque é mais ou menos a mesma idade, mais ou menos, a menos que aconteça um problema, né? Que a gente vê de Covid, de câncer, trânsito e outras coisas. Nós estamos na estatística também. Nós vamos retornar, eu e os 4. Então, assim, não adianta eu achar que meus irmãos não vão voltar. Eles vão voltar. E pode ser que eu vá na frente, puxa a fila. Mas a hora que nós chegamos juntos. A hora que a gente regressar, as leis dizem que nós vamos voltar mais ou menos juntos.
Não é certo? Meu pai já nos antecedeu, a Luísa já está na fila aguardando o reencarne do meu pai por intermédio dela. Olha que bonito que é isso, gente. A minha mãe, não sei, talvez a minha mãe vá primeiro que eu, hoje eu cuido dela, mas não sei, pode ser que eu vá primeiro, né? Deus tem os recursos dele. Mas, enfim, lá na minha cidade, o velório municipal tem por volta de 30 anos. Né? É isso, Luiz? Tem mais. Tem, acho que é um pouco mais. Uns 30, 35, 40 no máximo. Acho que 30, bom, não é o mérito da questão, mas tem por volta desse tempo. Antes disso, os velórios na minha cidade, o Luiz é meu companheiro, ele vai confirmar isso. Os velórios aconteciam nas casas. Quando a pessoa desencarnava, a família se organizava, limpava a sala e o velório era na casa. A menos que a pessoa fosse de expressão. Aí ela ia para a casa espírita, para a igreja, para a Câmara da Prefeitura, ia para clubes, né? Mas o cidadão comum ficava na casa. Ali, a esposa chorava, as crianças presenciavam, a vizinha fazia um café correndo, levava a garrafa de café, alguém tinha flor, levava flor, era coisa horrível. Mas era uma coisa boa, pelo seguinte, a criança, ela tinha essa visão de sofrimento. Ela via que a pessoa passava pelo processo de despedida. Ela via que aquela pessoa estava falando tchau. A filha chorava, a mãe chorava. Às vezes ela se predispunha a ir consolar a mãe, sentava no colo da mãe, com aquela delicadeza que criança tem. Aí, então, acontecia algo com esse ritual, vamos dizer assim, que é uma solidariedade na dor. A criança via tudo isso. Porque há 30 anos, as mulheres da geração que antecede as de hoje, de 50 para trás, elas tinham mais filhos. As famílias tinham 4, 5, 6 filhos, 7 filhos. E as crianças participavam disso. E isso era maravilhoso. Mas foi feito velório. Aí, com a lei, dessa lei, o velório acontece, o corpo fica lá. Hoje em dia, está mais moderno. Quando dá 10h30 da noite, vocês fecham, vão embora, o corpo fica lá. A moça não leva as crianças mais lá. Eu já vi isso dentro da casa espírita. Eu já vi amigas minhas dizendo para mim isso. Elas diziam assim, eu não vou levar meu filho no velório. Ah, não? Eu não vou pelo seguinte, para que eu vou expor meu filho a isso? Gente, tem que levar. A criança tem que ver que o sofrimento é pertinente a todos nós que estamos encarnados. Se não é hoje, é amanhã. Se não for amanhã, é daqui 1 mês, 2 meses. Mas nenhum de nós estamos passando férias aqui. Nós estamos a caminho do progresso. E o progresso, para quem vive num mundo de provas, de expiações, dói. Dói. Aí, então, não leva a criança no velório, a criança não vê a mãe chorando, não vê a tia chorando, aí passa. Ela só percebe que alguém desapareceu. E se ela chega no adulto e pergunta para o adulto, cadê o tio? Vira a estrelinha. Vocês já viram isso? Vocês já viram falar isso? Gente, que desrespeito com a criança, subestimar a capacidade de inteligência desse espírito que está chegando. Quem que vira estrelinha? Ninguém. Isso é um crime que faz com a mentalidade infantil. Aí essa criança, ela começa então a banalizar a ausência do outro. Porque ela aprendeu isso. Ela não viu a estrutura de sofrimento. Ela nunca viu ninguém chorar. Ela viu que sumiu de cena, mãe. Aí quando ela passa pela dor dela, ela não tem recurso para gerenciar. Aí a gente vê hoje em dia, nós estamos com uma geração problemática, nós estamos com uma geração fraca, que não sabe ouvir não, e não tem
Não tem conversa. A responsabilidade disso é dos educadores. Aí a gente vai ver o seguinte, a criança, o adolescente, ele tem que ter essa dimensão do sofrimento, porque eu sofro, tu sofres e ele sofre. Nós sofremos. Vou retomar. Nós vivemos num mundo de provas e de expiação. Nós não estamos falando de férias. Nós temos alguns momentos de muita alegria. Nós temos alguns momentos de saúde, nós temos alguns momentos de juventude, nós temos alguns momentos, mas na contagem da linha do tempo, nós vivemos uma vida de labuta. Por que em Andradas não tem isso? Vou mudar para cá. Posso? Né? Porque então, vovô não vira estrelinha, a tia não vira estrelinha. Morreu, tem que levar a criança. E tem que mostrar, e tem que falar para ela. Tem que falar para ela, minha filha. Ele retornou ao mundo espiritual, mas o corpo dele vai para a terra. A criança já tem que ir digerindo isso. Para a hora que chegar a vez dela passar por isso, porque passa, gente. Passa. Para a hora que chegar a vez dela passar por isso, ela tem que ter recurso. Conversa com pessoas com mais de 70 anos. Morreu meu pai, morreu minha mãe, morreu meu filho mais velho, morreu... Você já viu isso? Você já viu isso? A pessoa tem que ter, está reorganizando a vida. Eu estava mostrando para as meninas no carro um vídeo da minha mãe cantando comigo, rolando de rir. Minha mãe, de uma família de 12 filhos, é a única encarnada. A nossa geração não aguenta nada. Então não dá. E nós espíritas, nós temos isso, o saber. Né? Agora, se o luto for bem vivido, eu ia falar isso lá no começo, eu deixei para depois, mas eu vou falar. O luto, às vezes, as pessoas colocaram assim, que é como se fosse uma montanha-russa. A pessoa vive, acontece o sinistro lá, ela vem, tá tudo bem. De repente, ela tem um looping de felicidade, ela vai, ela acha que está tudo normal, está tudo certo. De repente, ela cai de novo no buraco. Aí o sofrimento retoma de novo. Aí ela vai de novo, devagarzinho, vai reorganizando. Aí volta, faz o ciclo de novo. Até a questão se resolver e ela reorganizar a vida dela. Né? Então, se ele for bem vivido, ele não é doença. Mas se ele não for bem vivido, a pessoa vai ter esse sangramento que vai virar uma depressão, pode virar um câncer, pode virar problemas futuros. Mas, de qualquer maneira, Deus, ele é infinitamente bom. E ele nos atende em todas as nossas necessidades. Nós precisamos de ter olhos de ver, né? A arte de viver, a arte de morrer. E a arte de nos comunicar com os nossos afetos. Todo dia. 365 dias de oportunidade de reorganização afetiva. Para que o luto não doa tanto. Numa via de mão dupla. Se eu for, quem fica também tem essa linha de pensamento. E eu que estou indo também. Porque eu acho que deve ser difícil para a gente. Às vezes, eu fico pensando, eu estou na minha cama, eu imagino que eu morri. Eu já pensei várias vezes isso. Principalmente com esse estudo de luto que vocês deram para mim. Eu deito na minha cama e penso assim, morri. A primeira coisa é o corpo, já era. Aí eu penso nas coisas que eu tenho. Eu já vejo as coisas que eu tenho que já ir deixando. Porque é só o corpo que vai, é só a alma que vai. Porque é só o pensamento lúcido que vai. É só tudo que você fez de bom e os pesos de culpa que vai na sua alma. O restante fica tudo. O que é da terra é pó, retorna. A alma segue para as moradas de que Jesus fala no Evangelho. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Né? Reinventar a vida.
Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, depois, se der, eu conto uma história, senão... Alguém tem alguma pergunta? Não? Deixa eu fazer uma colocação, antes de você contar a história. A gente está falando do sofrimento nosso, né? Terrestre, nós aqui encarnados. Mas a gente também não pode esquecer que quando a gente não digere esse luto, o desencarnado também sofre. Essa ligação que fica, para ele também é sofredor. Né? Para cada alma uma história. Para cada alma uma história. Nós somos frutos de constantes modificações e senhores absolutos dos nossos atos. Então, tal vida, tal morte. Né? A gente não pode viver apegado aos bens terrenos. O que é da terra, e o que é do mundo espiritual é do mundo espiritual. Kardec já nos informa isso. Então, a alma que fica presa aos patrimônios, aos bens, tudo, é uma coisa bem dolorosa. Sofre, porque imagina você no mundo espiritual, vendo seus filhos brigando por causa do patrimônio. Ou não conseguindo aceitar a tua partida. A tua partida. Às vezes a gente tem o costume de pensar que nós estamos sofrendo, mas essa ligação ainda existe. Nós, o pai, a mãe, o avô que foi. E se a gente insiste nessa não aceitação, é doloroso tanto para nós quanto para eles. Né? A gente ficar insistindo nessa situação. Né? Então, a gente tem que ter que todo mundo sofre. Né? Não é só nós, né? A dor não é só nossa. Né? Como você disse, uma mãe que vê um filho ali. Você já imaginou uma jovem que desencarna, retorna ao mundo espiritual, sabendo que o menininho dela vai para a adoção? Você tem noção da estrutura de sofrimento dessa alma? Sim, tem as duas partes, é doloroso. Né? A gente pensa na gente, está passando até egoísmo. Então, mas aí a gente vai ver que ninguém sofre impunemente. Aí a gente tem que acreditar piamente na bandeira que a gente se predispôs a levantar. Nós somos espíritas, Kardec explica tudo direitinho, nós temos a lei de progresso, ninguém sofre impunemente, dias melhores virão. Por isso que a gente tem que aproveitar a nossa encarnação. Por isso que a gente tem que reorganizar os nossos afetos. Porque vai ter uma hora que a gente vai e fala, não, mas eu ainda tenho que resolver com ela. Mas, putz, 20 anos com ela, não resolveu. Mas não é assim? Lembra daquela passagem do Evangelho que ele fala, Lázaro, Lázaro? Não, eu tenho que ir lá avisar. Aí ele fala assim, mas ele tem os profetas, ele já tem tudo, já tem as informações. Não, vou lá avisar. Não, ele já tem as informações. Então, nós já temos a informação. Agora, nós que aqui nos encontramos, e nós que estamos encarnados, nós que conhecemos Kardec, eu digo, nós temos ferramenta. E qual é a nossa ferramenta? Respeitar o próximo em sua integridade. Seja o próximo um ser humano, o cachorro, a vaca, o boi, a árvore. E é coisas em todos os sentidos. É respeito incondicional ao reino animal, ao reino vegetal, tudo. Você vê, às vezes eu já vi lá na minha cidade, umas pessoas que pegam a árvore e passam cimento em volta da raiz dela, assim, ó. Eu fico pensando, meu Deus, o que leva um ser humano a fazer isso? Então, a gente tem que ter essa estrutura de respeito com tudo e com todos. E nós já temos essa informação. Eu estou considerando que todo mundo aqui é espírita, né, gente? Alguém daqui é de outra religião, para que a gente possa conversar? Tudo espírita, né? Sim. Então, nós acreditamos na vida depois do desencarne, que está todo mundo com a boca assim, coberta. Então, nós acreditamos no reencarne, no desencarne, né? Então... O Luiz está muito quieto. O Luiz também está querendo fazer uma pergunta, né, hoje? Luiz sabe tudo. Quer fazer uma colocação?
Quer fazer uma colocação? Uma colocação, Luiz? O luto, assim, as pessoas mais jovens, não sei se você acha que por mais jovem, sente mais do que por uma pessoa mais vivida um pouco? Não, o mais frágil sofre mais. Independente O mais despreparado sofre mais. Você já viu adulto, velho, que parece um mocinho de meia idade? Você já viu ou não? Você fala, gente, mas ele já tem 40 anos, parece que tem 10. O espírito é frágil. Ele sofre muito mais que um espírito maduro que tenha 15, 16 anos. Vamos considerar que o espírito, ele não tem assim... ele pode ser um jovem com um espírito velho e um espírito mais experimentado. Então, ele repassiona mais essa situação do luto. O que nós temos que fazer com o luto é levar para a nossa casa e falar sobre ele. Conversar com o filho. O que você acha? Onde você gostaria se eu for cremado, onde você gostaria de me jogar? Eu gostaria que você doasse meus olhos, meu filho. A gente tem que falar, não adianta. Nós só temos uma certeza aqui. Todos nós aqui encarnados, só temos uma certeza. Nós vamos desencarnar. Nós não sabemos nem se nós vamos chegar em casa em Pinhal. E hoje, o grave é que hoje está virando assim... Está muito problemático. Porque antigamente a pessoa tinha aquele ritual. Então o menino via, coisa e tal. Hoje em dia, isso já tem na minha cidade. Tem uns maquiadores que preparam a pessoa que vai de um jeito que parece que a pessoa está dormindo. Meu irmão chegou em casa impressionado com a beleza de uma mulher que ele conheceu no caixão. Ele falou, louco! Eu falei, o que foi? Ele falou assim, o que ela chama mesmo? Esqueci o nome dela. Ele falou, você não tem noção do que é uma mulher bonita, arrumada no caixão, parece que está dormindo. Então, o jovem, o adolescente chega lá, ele olha, banaliza muito a morte. Por isso que o luto ainda dói mais. Aí a pessoa não tem recurso de fórum íntimo para lidar quando acontece com ele. Por isso que o sofrimento transborda. E as clínicas, e hoje em dia vai agravar, vocês podem anotar, porque os velórios duram 15 minutos, você despede do seu afeto pelo WhatsApp, pelo computador, pelo tablet. Você já pensou? Deixa eu fazer uma pergunta para a Isabela. A Isabela, hoje, ela é psiquiatra, né? Psiquiatra. Você tem algum caso, assim, ou de jovens, principalmente jovens, com essa não aceitação do luto? Tem algum caso? Muitos. Infinitos, né? Cada vez pior. Para mim, eu acho que não tinha. Podemos preparar a casa espírita, podemos nos reorganizar, podemos, assim, ter olhos de ver, porque esse tipo de aflição virá exatamente por esse problema. A pessoa não valoriza a pessoa. Você vive com a pessoa há 30 anos, não valoriza. Gente, eu não sei vocês, mas eu preciso falar isso. Não valoriza a pessoa, distrata, responde. A gente vê filho que responde para a mãe que responde para o filho, faz o que quer, eu mando na minha vida. Cada um é absolutamente dono dos seus atos. Nós não estamos condenando ninguém aqui, não é isso. O fato é que tem uma hora essa pessoa vai. É da lei de Deus. Eu já falei no decorrer do meu trabalho. Nós temos data de validade. Então, nós temos mesmo que... Aí nós vamos em Jesus. Cuida do seu afeto enquanto você está a caminho com ele. Mesmo porque você não sabe quanto tempo você vai demorar para reencarnar com ele de novo. Imagina. Se voltar com eles, né? Se voltar com eles. Esse é um outro porém, que vem a lei do merecimento, né? Você negligencia. Não dá valor em vida depois. Aí que fica só a lamentação e o arrependimento. Não adianta noite.
Aí vira uma patologia. Aí vira uma patologia, que é o que enche as clínicas, que é o que causa os transtornos, né? Então, essas obras aqui, A Arte de Morrer, se alguém tiver interesse, tem 1, 2, 3, eu não estou vendendo não, só estou indicando. A Arte de Morrer. A gente morre um pouco a cada dia, mas esse é o charme da vida. Viver é muito bom, gente. Viver é muito bom. Eu conheci uma mulher maravilhosa, ela enfrentou inúmeros lutos. E ela um dia chegou em mim e disse assim: Maria de Lourdes, eu me chamo Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, eu coloquei assim no meu espelho, Adair, todos os dias, ela fazia desse jeito, todos os dias, sob todos os pontos de vista, você está indo cada vez melhor. Pensa, viver é uma beleza. Então a gente precisa gostar da gente e gostar das pessoas que vivem com a gente. A gente não pode ficar triste porque o meu cabelo é assim, porque o meu corpo é assado. Viver é uma grande alegria, é um presente de Deus. E só isso nos torna soberanos. A vida é soberana. A vida é soberana. Aí vem um dia, outro dia. Um dia, outro dia. Aí a gente acha que aquilo é rotina. E que a rotina vai... A rotina é alta. Não, rotina não existe. Tudo muda o tempo todo. Num ano é de uma semana é de um jeito, na outra é do outro, na outra semana é do outro. E assim vai. Fotografa vocês uma vez por ano para ver como vai mudando. Então é a hora da gente trabalhar, alinhar, reorganizar nossos afetos. Teremos lutos? Sim, teremos. Mas a gente vai olhar e falar, que bom, eu tive tudo isso. E vai falar para o ser que vai, obrigado, meu amor. Né? Você foi a luz dos meus olhos. Amei conviver com você. Sei lá, cada um com seu poema. Né? Eu agora estou vivendo um momento que a minha mãe tem 86 anos e eu estou cuidando dela. Às vezes ela fica quietinha na cama e eu penso, meu Deus, será que ela já foi? Mas eu sei que a hora que a mamãe fala tchau, eu vou ficar muito triste, porque eu sou intimamente ligada a ela. Quando eu reencarnei e abri meus olhos, eu a vi. Até hoje, quando eu abro meus olhos, eu olho para ela. Imagina quando esse espírito sair de perto de mim. Mas só de falar eu me emociono. Só de pensar eu já sinto saudade dela. E quando ela me apurrinha, que não é pouco, claro, ela acha que eu sou criança, imagina. Não que eu seja velha, viu, gente? Mas aí eu penso, mas e se ela falecer na quarta-feira? Então eu já pego, reorganizo rapidinho e fico feliz com ela. E é assim, gente. Eu acho que é a arte de viver. Viver bem a cada dia. Viver com qualidade, ter compostura diante da dor, diante do sofrimento. É ter paciência, porque não é meu isso, é meu e do outro. Porque o outro também tem que ter comigo, né? Porque se o outro tem tudo aquilo, eu também tenho, eu também sou chata, e por aí vai. Então é uma via de mão dupla. Viver em plenitude é uma vida de mão dupla. Né? Eu tinha preparado um conto, mas eu acho que está muito em cima da hora. Amália Domingos Soler, ela é uma escritora que eu tenho muito respeito por ela, por uma obra em especial que ela escreveu, que se chama Memórias de Padre Germano, que eu recomendo a vocês. Ela conta que ela tinha uma amiga chamada Aurora Montejo. Nós vamos falar agora de reorganização da vida. Aurora Montejo. A Aurora era uma menina muito boazinha, mas muito boazinha, gente boa, total. E a Aurora, além disso, ela era de uma família muito rica. Mas não era mais ou menos rica, era muito rica. A família da Aurora era muito religiosa. Ela fazia parte das estruturas de que os tios, os parentes, até pareciam papas, mentira, parecia padre,
freira, de tantos que eles eram religiosos, né? E tinha a doutrina católica muito poderosa na vida. A Aurora, ela era muito uma mocinha casadora, ela se casa com um primo e o interesse dessa relação não era afetiva, era realmente para unir o matrimônio, para unir o patrimônio. Então, une-se o patrimônio e eles ficam imensamente ricos. O casamento não era um casamento muito assim, mas era um casamento. E um dia chega neste lar uma criança que se torna a luz do lar. E o menino era tão bonito, o menino era tão gracinha, lindo, com aqueles olhos azuis, aquele cabelo, que todos da família chamavam o menino de menino Jesus. É o Luiz, o menino Jesus. Né? Então, o menino Jesus, ele era amado por todos, tios, tias, primos, e por mais que a Aurora fizesse, não teve jeito. Antes do menino completar 2 anos, ele retorna ao mundo espiritual. Aí aconteceu um drama na família. Ela teve muita dificuldade para lidar com a dor dela, com o luto dela. E o sofrimento dela foi algo inenarrável, mesmo porque ela não tinha uma experiência muito grande com a estrutura da dor. Aí ela entra realmente na montanha-russa e afunda. Aí o irmão dela, muito preocupado com ela, falou: Aurora, tenho uma ideia para você. Seu menino Jesus foi para o céu. Então, Aurora, nós temos lá na capela o menino Jesus. Cuida daquela imagem. Aí ela, religiosa, né, ela achou muito interessante e ela foi lá e começou a cuidar da imagem. Ela mandou fazer, pintou a igreja, organizou a estrutura da capela, mandou fazer uma roupa de seda, toda bordada com pérola, pedras preciosas, e entre os acessórios tinha até brilhante, e colocou na imagem do menino Jesus, que tinha um cabelo levemente avermelhado. Como se não bastasse isso, por ela ter uma influência muito grande, ela conseguiu do Papa uma indulgência de 40 dias. Todas as pessoas que por 40 dias, às 18 horas, fizesse o horário, fizesse o rosário na capela, ganhava uma indulgência. E ela participava das liturgias, mas isso não arrancava a dor do sofrimento dela. Aí ela conversa com a dona Amélia e fala para ela, dona Amélia, e fala para ela: sabe, Amélia, eu vou te contar uma coisa de verdade. Apesar de tudo isso, meu sofrimento não cessa. Aí a dona Amélia falou assim para ela: mas você já falou com o seu confessor? Ela falou: já, mas eu tenho sofrido muito. Aí então a Amélia falou para ela: tenha confiança, Aurora, tudo vai dar certo. Aí a Aurora continua com esse processo dela e todo dia antes dela dormir começa a acontecer algo interessante. Ela ouve uma voz dizendo para ela: vá até o menino Jesus. Um católico, há mais de 100 e tantos anos atrás, ouvindo falas no ouvido ao dormir, ela ficou mais perturbada ainda. Ela procura a amiga e retoma a fala: eu estou ficando doida. Eu não resolvi essa dor. Não adiantou eu trabalhar na capela. Eu ouço uma voz que me diz: vá até o menino Jesus. Aí então ela pega, continua com as oferendas dela, com os processos da doutrina dela. O padre da igreja manda ela entregar uma coroa de flor num templo bem afastado. E nesse templo era uma capelinha bem modesta, e ele pediu para que ela fosse lá fazer a peregrinação. Os católicos têm isso, né? E lá vai ela. Ela chama a dona Amélia e vão as duas devagar, conversando, chegam lá. Quando elas chegam na igreja, é um desses templos bem simples, onde é muito bom da gente ficar, muito bom da gente orar, mas o padre não estava lá. E quem atendeu as duas foi como chama o auxiliar do padre mesmo? Foi o sacristão. O sacristão auxiliou. E aí ele pega o presente, guarda o presente, elas já estão afastando do templo. Quando ela vê um senhor que está podando as roseiras, umas roseiras tricadeiras, e ele está destruído em lágrimas, olho vermelho, ela olha e não teve como ela não reparar. Ela falou assim para o sacristão: o que ele tem? Aí ele falou assim:
que ele tem se não é sofrimento e dor? Esse é meu irmão. O momento em que nós estamos vivendo é um momento de grande dificuldade e eu não posso fazer nada por ele. O que eu posso fazer por ele é isso. Aí ela pergunta, mas o que aconteceu? Aí ele responde, o esposo, a mulher dele morreu, deixou ele com 5 meninos, entre 7 e 2, e os menininhos todos cabem embaixo de uma cadeira, e ele não sabe como resolver isso. A Aurora não podia ouvir falar em criança, cada vez que ela ouvia falar de criança, ela já começava a chorar por conta da dor da perda. Ela pega e fala assim para o sacristão, vamos até sua casa? Me deixa ver seus filhinhos? Aí ele fala, vamos, eu moro logo ali na esquina. Aí eles se retiraram, foram até ali na esquina. Quando chegou lá que ela abriu a porta, que ele abriu a porta, os meninos estavam brincando. E do lado tinha um menino sentado. O menino era a imagem da beleza. Ele era a própria imagem do anjo. Sabe aqueles anjos que ficam em volta das Nossas Senhoras? A criança era exatamente isso. Ela olhou e ficou encantada e perplexa ao mesmo tempo com o cenário. Aí ela pergunta para o sacristão, ela já se dirige ao menininho, porque o menininho tinha mais ou menos o perfil do menininho dela, cabelos louros, olhos azuis, pele alva, né? Boquinha cor-de-rosa. Ela já se dirige à criança, a criança já chega até ela, depois de estar abraçada às pernas do pai, o menininho chega até ela e ela se agacha, por isso que eu também faria, e pergunta para o menininho, como você se chama? Ele olha para ela com aqueles olhos e responde, Jesus. Ela leva um susto e cai na cadeira. Ela cai na cadeira e já começa a chorar. Quando ela começa a chorar, a amiga já chega em seu socorro, o sacristão chega em seu socorro, e ela bate na amiga e diz a ela, você está ouvindo? Você está ouvindo? Aí ela falou, estou ouvindo. É uma história triste, eu sei disso. Ela falou, não, eu ouvi a voz, é o menino Jesus. Aí ela sentou, pegou o menino e já tomou posse. Não teve jeito. Ficou com o menininho no colo. Criança é criança. Aí ela falou, a amiga falou, olha, Aurora, vamos embora. Dá um dinheiro para ele, auxilia ele, né, com uma boa quantia, e vamos embora, você não está bem, está muito comovida. Ela falou, não. Falou para o sacristão, o irmão do sacristão, o senhor tem muitos problemas. Me autoriza a levar esse menino? Eu levo ele comigo, pago a educação de todos os outros. O senhor não vai ter nenhuma outra preocupação. O sacristão, o moço assusta, olha para ela e diz, senhora, mas a senhora quer um filho meu filho. Eu já tive uma grande perda. E a senhora quer o meu Jesus. A senhora quer o meu menino Jesus. Ela fala, eu quero. Eu vou cuidar dele. Aí todo mundo de surpresa, aquele ambiente de susto, aquele ambiente de emoção. Ele fala, diante de não saber o que fazer, eu concedo que a senhora leve meu Jesus. Imagina a dor desse pai. Você é pai, né? Imagina a dor desse pai. Aí ela pega o menino Jesus, vai no carro lá, o carro era uma carroça, não é carroça, daqueles carros antigos puxados a cavalo, vai sacolejando, o menininho no colo, ele acaba adormecendo, enquanto acariciava a pele do casaco da Aurora. Chega na casa dela, organiza, a criança repousa, só que a criança acorda. Quando a criança acorda, não houve recurso que convencesse a criança a permanecer na casa dela, longe do pai e com os irmãos. Aí ela optou por um recurso. Ela fala para a amiga, meu professor pode até achar ruim, mas eu fico com essa criança. Ela adotou 5 meninos, trouxe o pai para trabalhar na casa. Então, no conto, já passou muito tempo, a casa é cheia, é uma casa movimentada,
porque a presença daqueles espíritos movimentou o ambiente, trouxe alegria, trouxe vida num ambiente cheio de estátuas, cheio de móveis escuros, antigos, aquele riso, o riso infantil, a presença da juventude, e ela nunca se arrependeu do gesto que ela teve. Ela viveu uma vida tranquila, feliz, rodeada por seres que a amavam e a bendiziam pelo gesto amoroso que ela tinha. Então, gente, o luto é terrível, mas dá para reinventar. Porque Deus é bom. Linda história, né? Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? Quer fazer alguma colocação? Aproveita a gente tirar a informação da Ruth. Ninguém quer fazer nada? Nenhuma pergunta? Não? Com medo, sim. Está com medo? Luiz? Meu Deus. Gente, então a gente, mais uma vez. Eu vou agradecer. Tá. Muito obrigada a todos. Que nosso Senhor Jesus abençoe vocês. Que vocês sejam felizes. Que vocês tenham paz no coração. Que nesse momento de pandemia, dentro dos seus lares, que tenha uma chuva de bênçãos. Paz a todos, paz a vocês. E obrigado pela confiança, gente. Nós que agradecemos mais uma vez, né,